Programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação e Casa Grande Tapetes e Cortinas. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. Olá, nós aqui de novo no programa Casa Luxo. Hoje estamos um pouquinho fora de Sorocaba. Viemos até Itu, num condomínio, onde uma super design de interiores vai nos receber e mostrar um projeto maravilhoso de ampliação de um terraço. Tudo bem, Roberta? Tudo bom, Kika? Prazer estar no teu programa, muito legal mesmo. Obrigada pela oportunidade. Imagina, querida, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a história, como é que era. Aqui é uma casa num condomínio muito gostoso, mas que o terraço era um ambiente pouco utilizado porque era pequeno. Deu uma expandida? Então, Kika, na verdade é o seguinte, quando a gente veio com esse projeto, eu trabalho numa construtora e a construtora já tinha feito essa casa há alguns anos atrás. Depois de alguns anos, usando a casa, os proprietários acharam que esse espaço era um pouco acanhado, ele era muito fechado para receber as visitas. E tinha um espaço para crescer, né? Tinha, na verdade a gente tinha um espaço para ampliar, mas a gente não queria mexer na arquitetura da casa. Então a ampliação veio pensando em não ter colunas, em não quebrar espaços de jardim, não avançar muito na piscina. Então a ideia era integrar o espaço, aumentá-lo, mas tentar fazer de uma forma suave, sem aquele quebra-quebra horroroso. E a gente tinha uma intervenção menor. Isso, e a gente tinha também a questão do prazo, porque os proprietários queriam usar a casa no final do ano. Então a intervenção tinha que ser rápida, eficaz, mas que não se prolongasse muito tempo para que eles pudessem usar a casa para os eventos na época que foi a reforma do Natal e das festas familiares. O desafio foi continuar o mesmo tipo de arquitetura, mesmo piso. Como é que vocês chegaram? A gente queria manter o mesmo trabalho no forro do gesso, a gente queria manter a unidade do piso, então já era um travertino romano, e a gente queria manter inclusive a mesma paginação. Então, na verdade, quando a gente ampliou, a gente buscou os mesmos desenhos geométricos. Então, isso deu um pouco de trabalho para poder casar com a metragem que a gente são tinha. Coisas clássicas que não saem de moda. De repente, você usa um piso hoje, dali a pouco, daqui 10 anos, você quiser mexer em alguma coisa, você não encontra mais. Não é o caso do mármore, né? Nesse caso, assim, o travertino eu acho que é um piso eterno. Então, eu sempre, se o cliente, claro, ele tem a questão do custo, né? Um piso importado, ele é mais caro. Mas eu acho assim, Kika, eu gosto muito das coisas naturais. Então, mesmo que se a gente estivesse falando de um porcelanato, eu gosto mais quando o porcelanato tem cara de porcelanato. E não quando o porcelanato tem cara de travertino romano. Imita. Aí eu não gosto muito, eu prefiro assumir o material com a cara que ele tem, é o meu estilo. Sim. Então, assim, aqui a gente foi muito feliz, porque a casa já era de travertino romano, então essa ampliação, ela ficou linda porque ela casou com o que já existia. Então a gente usou até o mesmo fornecedor. Então isso foi uma vantagem, tanto no gesso quanto no travertino, a gente usou os fornecedores aqui da região. O gesso, você me disse anteriormente, antes de começar o programa, que você não mexeu estrutura, nada. Não, na verdade dessa área não, a gente só depois modificou os pontos de luminotécnico. Sim. Porque quando houve a modificação dos móveis, a gente precisou pontuar a luz melhor, que é fundamental, né? Depois quando a gente termina um projeto. Então a gente mexeu nos pontos de luz, mas aí com araminho, com a massa, a gente foi puxando a luz existente e trazendo para os pontos que a gente queria. Então esse foi feito o trabalho nessa área que já existia. E na área da ampliação, a gente copiou o gesso que já existia. Já existia, mas você usou também uma tecnologia mais moderna. Usei, porque toda essa estrutura ela é metálica. Então, depois vocês vão ver que a gente procurou nessa ampliação, como eu falei, não agredir
os espaços que existiam na casa. Então, para isso, quando a gente ampliou esses 2 metros quase desse terraço, nessa largura de quase 13 metros, a gente precisava criar uma estrutura que pudesse receber o peso do gesso e da própria chuva, vento, enfim, ela precisaria resistir. Então essa estrutura foi pensada de uma forma invertida. Existem vigas que sustentam ao invés das colunas. Que a gente vai mostrar também aqui durante o programa. Isso, então ela ficou sustentável, leve, e ela de fora parece que nem existe, porque ela ficou fina. Uma outra questão que a proprietária queria era manter o visual da casa. Que não atrapalha. Então, quem tivesse do outro lado da piscina não visse aquele bloco grosseiro para a cobertura, mas que visse algo suave. Então, a gente conseguiu até uma inclinação para que essa nova cobertura ficasse leve, flutuando mesmo nesse terraço. E tá lindo. Outra coisa, você me disse, eu já cheguei, parei o carro aqui, fiquei deslumbrada com essa entrada, mas você me disse que essa não é a entrada principal. Não era. Não era, mas Não depois ficou tudo tão gostoso que acho que todo mundo só entra por aqui, já dá de cara no espaço e aqui fica. Na verdade, o que acontece é o seguinte, no fundo da casa já tinha uma área de estacionamento. E esse pergolado maravilhoso com essa planta que é o sapatinho de judia, ela ficou uma coisa... Convidativa, muito convidativa. Parece quando a gente entra que é uma noiva entrando numa igreja de tão lindo, porque ficou assim, esplendoroso, ficou muito rico mesmo, ficou muito bonito. E essa florada do sapatinho de judia, ela dá praticamente o ano inteiro. E na nossa região é uma coisa que vale a pena você ter planta e ter flor. As nossas cidades, tanto a sua quanto a minha, são muito ensolaradas. E tudo que é planta diminui, né? Você se sente menos calor. Exatamente. Então essa entrada agora é a entrada principal da casa. Virou a entrada. As pessoas param o carro e entram e já são recebidas nesse espaço que eu acho que está muito convidativo. E que era a intenção dos proprietários. Exatamente. Que era um espaço para receber. Para receber e para que as pessoas já chegassem aqui e se dessem nesse jardim, né? A varanda ficou um jardim. Uma delícia. E você misturou outras coisas depois na parte de decoração. Também tem fibra, porque fica, não sei se entra chuva, por mais que tenha uma cobertura. Então, a principal queixa dos clientes era a questão do sol. A insolação era uma interferência muito grande nesse espaço. Então, mesmo antes dessa cobertura existia já um mobiliário, existia um espaço, mas não era agradável e eles não podiam ficar porque era muito quente. Então, o espaço ele não era utilizado. Então, a demanda era criar uma área com sombra, que as pessoas pudessem ficar e mesmo numa intempérie de chuva, vento, ela não viesse diretamente na área mobiliada, porque isso daí tem um desgaste muito grande. Então, quando a gente conseguiu ampliar, a gente trouxe um conforto térmico muito grande. E de iluminação, porque a luz também não fica tão incidente e é mais agradável você ter um espaço aberto, mais sombreado, do que um espaço muito quente e muito claro também. Então nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com Casa Luxo. So I won't hesitate no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. A Casa Grande oferece a Sorocaba e região tapetes e cortinas que transformam e dão todo o estilo que a sua casa precisa. São tapetes de todo mundo, cortinas e persianas em diversos modelos e papéis de parede exclusivos. Tudo para a sua casa ficar ainda mais bela. Conheça a nossa loja ou agende uma visita em sua casa, na Avenida Barão de Tatuí, 1011, Sorocaba, no telefone 3346-4193. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa.
equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. It's a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other. And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. Estamos de volta com Casa Luxo e mais um pouquinho da Roberta com um projeto super bacana. Agora vamos falar da parte de decoração. Você também você é design de interiores, né? Sou. Então, você fez toda essa parte da decoração. Fiz. Então, assim, o que foi bacana é que depois que a gente definiu a área que a gente teria ampliada, a gente passou a escolha dos móveis. E um dos critérios que a gente escolheu é de não sair da região. Então, assim, a minha cliente não queria, em hipótese nenhuma, encarar uma Marginal Pinheiros, nem uma Castelo, de forma alguma. Então, a gente também teve que buscar aqui na região fornecedores que atendessem à demanda dela. E é uma coisa muito legal como a gente vê que a nossa região atende isso perfeitamente. Mas Itu tem bastante, né? Itu tem, e a gente chegou até ir a Sorocaba também, visitar algumas lojas, mas a gente acabou escolhendo os móveis e os objetos aqui mesmo em Itu. Mas o interessante foi de ver como isso cresceu aqui na região e como a gente tem opções sem precisar sair da região. Na verdade, eu acho que como as pessoas estão procurando cada vez mais sair das grandes capitais e vindo para cá, até tem gente que mora aqui, vai trabalhar em São Paulo e tudo, eu acho que teve essa necessidade do mercado crescer, porque as casas começaram a ter vários condomínios, cada dia aparece mais condomínio e muita casa construindo, né? A gente vê quando anda por aí. E o mais bacana é que o material é tão bom quanto São Paulo, então é uma qualidade que se equiparou a São Paulo. Então eu acho que a gente também não tem só preço, mas tem também a qualidade dos produtos, a entrega, a pontualidade. Então aí a gente foi muito feliz, porque a maior parte dos materiais escolhidos eram de pronta entrega, exceto alguns móveis que precisavam do serviço de tapeçaria, mas todos entregaram no prazo, todos muito corretos com isso também. Então isso facilitou e ajudou a gente compor esse espaço dessa forma. E o interessante é que a gente trabalha com um programa que permite a medida dos móveis, a volumetria dele antes da gente sair para a loja. Então, se por acaso na loja tem uma coisa que a gente tinha imaginado, mas que não deu tão certo, porque às vezes acontece isso, a gente imagina uma mesa quadrada num determinado lugar, quando a gente chega ali não tem a mesa que a gente quer. E às vezes até para o cliente é mais confortável, porque consegue ter uma visão realmente do que é. Né? Aí ele senta num lugar, numa cadeira, num sofá, ele fala, nossa, é aqui que eu quero estar. E de repente ele se sente confortável, a gente consegue, com as medidas do produto, saber se aquilo vai estar de acordo com o espaço ou não. E evita aquele estresse de, eu sei que eu já trabalhei muito e trabalho, mas de manda móvel pra cá, manda móvel pra lá, a loja às vezes não gosta muito porque quer vender, mas pode ter um dano aí, né? Então, melhor assim. Melhor, a pessoa já vê no showroom, a gente já abre o programa, já vê se isso está adequado e a pessoa traz para dentro de casa uma coisa que vai já compor naquele ambiente. Então isso é uma coisa que dá muita facilidade. Exatamente. Sabe, se por exemplo olhar para uma mesa, para um sofá e saber se aquilo vai estar naquele espaço. Se podia ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Se vai ter uma circulação, que também eu acho que isso é muito importante. Quando a gente vai pensar no ambiente, pensar numa circulação para que aquilo flua, que aquela energia passe, que as pessoas possam passar bandeja, possa passar uma série de coisas. Isso é fundamental, a gente pensar na parte de circulação. Senão fica mal feito. Né? Exatamente. Então, assim, a gente consegue já no programa ver tudo isso e na loja já resolver, já fechar e trazer para dentro de casa o que a gente realmente quer. É mais fácil. E você fez uma mistura. Tem uns móveis mais rústicos, tem meio madeira de demolição, pintada e tal, mas tem mármore. Como é que você trabalhou isso?
Já era o que tinha, não? Não, Kika, eu acho assim, eu acho que uma peça de bom gosto, por exemplo, escolher um espelho, por exemplo, provençal, uma mesa de demolição, uma peça de mosaico aqui, por exemplo, de mármore. Eu acho que se você compõe e você consegue mesclar, eu acho que fica muito mais bonito do que tudo de uma só de uma coisa só. Então eu acho assim, o estilo é do bom gosto, de você integrar as coisas de uma forma que te agrade e que também agrade o cliente, porque às vezes também a gente sabe que o cliente tem o quadro da tia, às vezes acontece de ter um elemento na decoração que precisa aparecer, mas eu acho que se a gente consegue fazer com que o espaço tenha uma cara gostosa, agradável, acho que quanto mais mesclado, acho que às vezes fica mais rico e mais bonito. E tá tudo assim, super em harmonia. E como ele é aberto, amplo, ele teria mesmo realmente falar a mesma língua aqui, ali. Ele tem um pouco de provençal, ele tem um pouco de demolição, ele tem o travertino que é super clássico, mas eu acho que ele tá compondo de uma forma harmônica. Muito então, harmônica, eu acho que isso gostoso. é o que faz ele ficar agradável. E a parte de como é que funciona? Você que teve mais no dia a dia, você sabe. A parte aqui, esse sofá Aquablock, não. Pessoa que tá lá fora usa só lá fora ou pode entrar, usar? Não, é todo tecido náutico, inclusive para aguentar o sol, que ele castiga muito aqui na região. Então o tecido é Aquablock, é para sentar, é para ir para piscina, para o sofá. Não é só enfeite. Não é uma enfeite, casa é uma casa que vive. Inclusive a piscina, depois a gente vai ver, ela tem a prainha, as pessoas ficam muito à vontade nessa piscina, às vezes não estão mergulhando, mas estão se molhando, se refrescando sem precisar mergulhar, né? Exatamente, então vem para conversa depois, já almoça, quer dizer, tudo aqui é possível para ser usado como um espaço de lazer. E essa foi a concepção do projeto? Com certeza, meus clientes amam receber e isso aqui era para as pessoas se sentirem à vontade. E mesmo a parte de decoração toda aqui, vocês não precisaram sair muito da região? Nada. A gente chegou a comparar preço em Sorocaba, em Indaiatuba, mas era uma condição que a minha cliente colocou quando a gente começou a mexer no projeto. A primeira coisa que ela me disse, São Paulo eu não vou nem pensar, eu não quero ir para aquela cidade. Vocês viram, gente? Isso é um recado pra gente, a gente tem que valorizar a nossa região, porque se a gente só tem a ganhar, cresce as coisas, porque né, se todo mundo começar a procurar tudo em outras cidades, a gente não vai pra frente, né? Com certeza, e é possível, os nossos fornecedores aqui foram campeões e a gente conseguiu encontrar todos os objetos, vasos, peças de decoração, móveis, tapeçaria, tudo que a gente usou foram móveis daqui da região, então não faltou nenhum item. E a nossa mão de obra, que fez depois a parte estrutural da casa, também é uma mão de obra que trabalha conosco há bastante tempo, então a gente já está acostumado a buscar aqui na região as pessoas eu acho super importante, isso a gente tem que valorizar, porque a gente tem a ganhar, né? Com certeza, a cidade cresce. A cidade cresce. Exatamente. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mais com essa casa deliciosa, um pouco mais da história da Roberta e Casa Luxo. Até já. When you love someone, your heart beat so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. A Casa Grande oferece a Sorocaba e região tapetes e cortinas que transformam e dão todo o estilo que a sua casa precisa. São tapetes de todo mundo, cortinas e persianas em diversos modelos e papéis de parede exclusivos. Tudo para a sua casa ficar ainda mais bela. Conheça a nossa loja ou agende uma visita em sua casa, na Avenida Barão de Tatuí, 1011, Sorocaba, no telefone 3346-4193. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400, no Campolim.
volta com Casa Luxo, mais uma delícia de casa, uma tarde maravilhosa e um pouquinho mais da Roberta. Agora no intervalo a gente estava conversando e dando uma fofocada e ela me contou uma história muito bacana, porque ela é pedagoga e de repente, como é que você chegou aqui, né? Veio ser design de interiores, conta. Bom, então, eu vim para Itu, eu me casei e eu não tinha, eu trabalhava em São Paulo, dava aula e não tinha nenhuma experiência com obra. E fui trabalhar numa construtora. E a princípio, meu primeiro trabalho foi escolher a paginação e fazer a paginação de uma casa de uma senhora de 90 anos. Então a gente tinha um prazo muito corrido para dar conta dessa obra. Toda de tapetinho, com detalhes em verduras, frutas, para a área da copa e da cozinha. Mas era ladrilho, hidráulico? Era, todo pintado à mão, era uma coisa muito artesanal. E eu errei tanto, Kika, que cada vez que eu tinha que refazer e recontar essa paginação demorava 90 dias para conseguir fazer para a fábrica poder entrar com o meu pedido em ordem. E aí meu marido me disse, olha, você quer trabalhar com isso? Vai aprender. Porque realmente não dá para você ficar de uma forma tão empírica, porque às vezes a gente tem a impressão que a decoração qualquer um vai fazer, que vai colocar alguma coisa, que você tem bom gosto e tal. Então eu fui estudar, fiz um curso de design de interiores, durou 3 anos. Na região? Eu fui me aprofundar, na região também, em Campinas. E aí eu fui me aprofundar nisso para poder desenvolver meu trabalho. Hoje eu amo o que eu faço, adoro. E você está dando, fora esse trabalho, você também está dando curso? Eu dou 2 vezes por semana, decoração residencial e comercial, eu adoro. Eu tenho um público de alunos que não tem também, como eu, nenhuma noção. E a gente acaba desenvolvendo tudo isso nas aulas e as pessoas podem aprender a trabalhar com o espaço de uma forma mais harmônica, mais bonita e fazer os espaços, usar os recursos que a gente tem. Que hoje em dia tem muito mais recursos. Tem muito mais. A sua faixa etária, seu público? Então, Kika, é assim, é muito legal, porque eu tenho gente mais velha, tem estudante de arquitetura no curso, tem muito lojista aqui da região. Então, por exemplo, tem um aluno que é tapeceiro e que ele não consegue fazer um showroom adequado. Então, por exemplo, ele mexe super bem com o trabalho, ele é um artesão, mas ele não sabe mostrar para os clientes. Então, por exemplo, às vezes ele vai na casa de um cliente, ele olha para aquela sala, ele não consegue sugerir uma alteração no sofá, numa poltrona. Então ele consegue, através do curso, perceber melhor o ambiente e vender mais o seu produto, colocar melhor o seu produto. Quanto mais coisa ele apresentar, melhor para ele. Então assim, dele. Eu tenho gesseiro, tem várias pessoas que são da área e que precisam até, por incrível que pareça, mexer com a trena, trabalhar com dimensão. Às vezes as pessoas não sabem direito como mexer com essas ferramentas, como fazer quando a gente vai trabalhar. A primeira ideia que a gente tem, às vezes a gente tira uma foto, mas também a gente começa já a esboçar. É do primeiro rabisco que surgem as ideias. E as pessoas não têm noção desse desenho técnico, então a gente trabalha com essas noções também, para a pessoa poder chegar, já desenhar, já começar a ter ideias, a enxergar o espaço, o que naquele espaço ela pode melhorar. E quanto tempo de curso? O curso, ele tem duração de horas, ele é bem curto, ele tem 70 horas mais ou menos, são 40 horas da decoração residencial e 30 horas da comercial. É uma pincelada, mas acho que se a pessoa tem bossa, tem vontade, ela aí vai fazer um curso maior. Depois como a gente disso começa outras coisas. Faculdade, acho que daí ela consegue buscar mais ferramentas para ela se desenvolver. Eu acho que é um pontapé inicial para quem quer saber se essa área é o que a pessoa quer desenvolver. E escuta, e aí no intervalo a gente estava conversando e eu estive com a proprietária da casa. E ela estava contando exatamente isso, que toda essa parte que você fez foi para ter essa integração, que ela gosta muito de receber e que hoje começou uma coisa diferente, né? Que antigamente as pessoas que cozinhavam ficavam esquecidas na cozinha. E com esse espaço agora, fica tudo muito mais integrado. Essa era a proposta. Então, Kika, na verdade, assim, as pessoas não têm mais a mão de obra, né? As ajudantes, né? Elas têm horário, a carga horária mudou, a relação de trabalho mudou. Então, às vezes, as pessoas querem receber os amigos, mas também não querem estar enfurnadas na cozinha fazendo um prato.
Então as pessoas gostam de compartilhar as receitas, estar junto, de repente um churrasco, um risoto, uma massa e poder, enquanto come o aperitivo, toma o vinho, conversa, cozinha, tá fazendo. Então a ideia é essa, é o acontecimento, não é só chegar para almoçar, é participar de tudo junto. É poder viver junto e poder ter um espaço como esse, onde as coisas acontecem de forma integrada. Não é mais a cozinha gourmet que está dentro da varanda. Veio para fora. Veio para fora e o receber também acontece junto com as tarefas, né? Então acho que essa é uma mudança muito importante. A escolha dos materiais, dos eletrodomésticos ali está maravilhosa. O forno a lenha, isso já existia? Já existia, mas assim, quando foi feita a construção que a gente acompanhou, já foram escolhidos materiais assim maravilhosos. Então, você tem um forno a lenha, você tem uma churrasqueira integrada, um cooktop, uma geladeira horizontal. Então, os móveis também, os pratos, os talheres já estão embaixo da pia. Fica ali fácil. Tudo muito mais fácil e a mão para a dona de casa que está recebendo poder pegar os objetos sem ter que se deslocar, sem ter que se perder a fofoca, a conversa, bate-papo. Eu acho que essa que é a grande sacada do espaço. É isso mesmo. E tá uma graça. Mas assim, o cooktop já existia no projeto? Já existia no projeto. Porque hoje em dia é a coisa mais comum que a gente vê, mais os comum mais modernos. E é mais fácil de trabalhar assim, porque realmente fica uma coisa muito harmoniosa, muito integrada e muito gostosa. Não, e lá tá bacana porque tá assim, ao mesmo tempo que é o mais rústico, com o mais moderno. É verdade. E continua a mesma linguagem, tudo super funcionando bem, super harmônico para se olhar e super prático, né? Vamos dizer que quem entra ali não deve mais querer sair. Com certeza, com certeza. Até uma disputa para quem acha que vai pilotar. Roberta, foi uma delícia o papo com você. Super obrigada por você ter nos mostrado um pouco do seu trabalho e um pouco do que você anda fazendo. Eu que agradeço você, Kika, e a Casa Luxo pela oportunidade. Valeu mesmo. Espero que eu possa mostrar outras coisas. Vamos mostrar, com certeza, que tem muita coisa boa. Muita coisa boa, muita coisa bonita, muita coisa acontecendo. E até a semana que vem, de volta com Casa Luxo. Você assistiu Programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação e Casa Grande Tapetes e Cortinas.